Graças a Deus. Deus abençoe. E nós vamos aproveitar bastante o nosso tempo e vamos meditar na palavra antes de participarmos da ceia. Graças a Deus. Muito bem. Você que trouxe a sua Bíblia, vamos abrir as nossas Bíblias. Graças a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 13. Nós vamos ler o versículo 45 e versículo 46. Graças a Deus. Enquanto você acha na sua Bíblia, que Deus nos abençoe nesta manhã. Amém? Você crê que Deus está aqui? Digam graças a Deus. Você acredita que Deus vai abençoar a sua vida? Graças a Deus, porque onde Jesus está, todos que chegaram perto de Jesus foram abençoados. Eu esqueci de agradecer os músicos, os cantores. Deus abençoe vocês, tá? Deus abençoe os pastores, diáconos, cada membro da igreja. Deus abençoe cada dia mais. Muito bem, versículo 45 e 46 de Mateus 13. Todos acharam? Está escrito assim, verso 45. Outro sim, o reino de Deus ou o reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas e, encontrando uma pérola de grande valor, vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Amém? Até aí. Faça a sua oração, peça a Deus que nos abençoe nesta manhã, peça a Deus que te abençoe, peça ao Senhor. Ele disse, pedi e dar-se-vos-á. Peça ao Senhor, Senhor, fale comigo, eu quero sair daqui hoje diferente do que entrei, eu quero sair daqui melhor, eu quero sair daqui abençoado, eu quero sair daqui cheio da tua presença, porque sem ela eu não vivo, sem ela não consigo caminhar. Eu sou um dependente de ti, Senhor. Fala isso com o Senhor. Ele está aqui para nos ouvir. Eu sou um dependente do Senhor. Eu dependo do Senhor para tudo, para andar, para respirar, para comer, para levantar, para viver, para o meu coração bater, para o meu pulmão respirar, para os meus rins funcionar. Eu dependo do Senhor, porque tudo vem dele. Tudo é dele, tudo é para ele. Glória a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos concede. Muito obrigado, Senhor, por estarmos nesta manhã na tua casa, para te exaltar, te glorificar, para, Senhor, buscarmos a tua face, a tua presença. Meu Deus, neste dia de Santa Ceia, te louvamos, te glorificamos, porque daqui a pouco vamos receber o alimento espiritual, o alimento, Senhor, que é a representação da nossa aliança com o Senhor, é a renovação da nossa aliança. Pai Santo, eu te louvo e te glorifico, porque o Senhor disse, quem comer a minha carne e beber o meu sangue, simbolizado nesses elementos, esse tem parte comigo, esse tem aliança comigo, esse tem vida em si mesmo, e nós queremos essa vida em nós mesmos, Senhor. Ó Pai Santo, eu te peço, abençoe o teu povo nesta manhã.
Fale conosco, Senhor. Levanta aquele que está abatido. Cura, Senhor, aquele que está enfermo. Abençoe, Senhor, fortaleça os fracos. Santifica, Senhor, a tua igreja e nos prepare, Senhor, para o grande momento do arrebatamento, quando deixaremos esta terra e estaremos para sempre contigo na glória. Ó Senhor, como a natureza geme, sofre, desejando, Senhor, a manifestação dos filhos de Deus. Pai Santo, aí a justiça vai reinar, seremos fartos, porque o Senhor disse: bem-aventurado aqueles que têm fome de justiça, sede e fome de justiça, porque serão fartos. Nós vamos ver a justiça reinar, porque tu és justo, Senhor. Pai Santo, fale conosco, abençoe aqueles que vão nos assistir pelas redes sociais, nos abençoe e abençoe teu povo. Ó Senhor, abençoe cada casa, cada família. Eu te peço em nome do Senhor Jesus, nos abençoe nesta manhã. Eu te peço e te glorifico hoje para sempre. Amém e amém. Graças a Deus. Podemos assentar. Muito bem. Eu quero meditar com os irmãos nesse texto que nos fala sobre a revelação do reino de Deus. A revelação do reino de Deus. Esta palavra revelação, ela vem do latim, que significa tirar o véu. Tirar o véu. Jacó, ele casou-se com a mulher errada. Ele só descobriu que tinha casado com a mulher errada depois que tirou o véu. Porque até o casamento ela estava com a cabeça coberta com o véu. E ele trabalhou 7 anos para casar com Raquel. E aí entregaram Lia. E ele não sabia porque ela estava coberta de véu. Ela estava coberta com o véu. E revelação significa tirar o véu. Baixa só um pouquinho, por gentileza, mas está dando uma microfonia. Eu não sei se é para frente, se é para aqui. Então, a palavra revelação significa tirar o véu. Você acredita que o casamento é a segunda coisa mais abençoada na vida de um homem? E de uma mulher também, naturalmente. É a segunda. A primeira é salvação. Primeiro de tudo é salvação. Primeiro do que marido, primeiro do que esposa, primeiro do que pai, primeiro do que mãe, primeiro do que filho, primeiro do que parente, primeiro do que emprego, primeiro do que dinheiro, primeiro do que tudo. Porque não adianta você ter tudo isso e perder sua alma. Não adianta você ter tudo na vida e não chegar lá. Então a primeira coisa é a nossa salvação. Jesus disse assim: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Mas primeira coisa é o reino de Deus. A segunda é você constituir sua família. Então tenha o seu cônjuge como a segunda coisa mais importante da sua vida. Tenha os seus filhos como a segunda coisa mais importante do que tudo. A segunda coisa. Então eu imagino a cara de Jacó quando Leia ou Lia, tem algumas versões para Leia, outras versões para Lia. Ele trabalhou 7 anos por Raquel. Imagina a decepção dele.
Eu não sei se você já viu alguns casamentos orientais, que a moça, o rapaz, só conhece a sua noiva no dia do casamento. Quem faz o contrato de casamento são os pais. Você vai casar, isso acontece na Índia, acontece nos países árabes, nos países muçulmanos, que o noivo só vai conhecer a noiva e vice-versa no dia do casamento. Eu estava vendo um casamento desse, a própria moça ficou constrangida quando ela tirou o véu. E o rapaz ficou assustado. Então eu quero dizer que muitas pessoas, muitos crentes, vão ter muitas surpresas, porque viveram o tempo todo na igreja, pregaram o evangelho, tomaram comunhão, frequentaram a igreja, mas nunca tiveram a revelação do reino de Deus. Esse é para você ver a importância do assunto que nós vamos tratar aqui hoje. Vão se surpreender. Meu Deus, 30 anos de crente. Meu Deus, 10 anos frequentando a igreja. Meu Deus, tem misericórdia. É por isso que a Bíblia fala que uma multidão que João viu, e ele pergunta ao anjo: essa multidão que estão com palmas na mão, vestida de branco, quem são? E de onde vieram? Essa multidão vieram da grande tribulação. Isso quer dizer o quê? Que eles foram surpreendidos no arrebatamento, ficaram, não subiram. Por quê? Por que foram surpreendidos? Porque o véu não foi tirado. O reino de Deus não foi desvendado para aquela pessoa. Então a surpresa que muitos terão, exatamente quando o Senhor Jesus voltar. Lá no capítulo 4, versículo 4, de segunda carta de Paulo aos Coríntios, olha o que está escrito aí. Olha o que está escrito aí. Nos quais o Deus ali é com D minúsculo, então está se referindo a Satanás, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Esse é o segredo de Satanás. Manter um véu, manter uma venda no entendimento das pessoas. Manter o véu sobre a sua cabeça, para que não seja revelado o reino de Deus. Então, por que muitas pessoas ficam de lugar em lugar, uma busca constante, às vezes no prazer, no intelectual, em busca da verdade, em busca da paz, e sucessivamente. Então, por que isso acontece? Porque muitas pessoas estão em busca de Deus. O homem tem falta de Deus. Então o que ele faz? Ele busca Deus indiretamente, inconscientemente. Quando ele está buscando prazer, algo que satisfaça a sua vida.
Ele está buscando o prazer. Por quê? Lá no Éden, Deus criou o homem, e o próprio jardim do Éden significa jardim dos prazeres. Mas não é prazer da carne, é um prazer integral, ou seja, espírito, alma e corpo. Então, quando o homem busca prazer para completar sua vida, ele está buscando Deus indiretamente, inconscientemente. Quando ele busca conhecimento, busca o saber, ele está buscando um modo de vida, ou seja, uma cultura. Ele está em busca de Deus, que é sabedoria, que recebeu lá no Éden. A nossa capacidade era 100%, e hoje não usamos nem 10%. Quem usa 10 é superdotado. Quem usa 10 tem QI elevado, coeficiente da inteligência elevada. Então o homem busca conhecimento porque ele está buscando Deus inconscientemente. Quando ele busca a verdade, ele está buscando Deus inconscientemente, porque Jesus disse: eu sou a verdade. Quando ele busca a paz, ele está buscando Deus inconscientemente. Agora, para quem foi desvendado, tirado o véu, recebeu a revelação do reino de Deus, esses buscam Deus diretamente. Está dando para você entender? Ele busca Deus diretamente. Então, eu posso mostrar alguns exemplos rápido. Davi, foi desvendado a Davi o reino de Deus. Então Davi sabia que no momento de perseguição, ele não deveria mostrar a sua força, nem a sua capacidade. Ele buscava em Deus: Senhor, quantos são os inimigos que se levantam contra mim, falam mal de mim, querem me matar, sou desprezado, estou acabado. Quando o próprio filho dele perseguiu ele, me parece que é Salmo número 2, se não me falha a memória. Eu me sinto como um vaso quebrado, porque ele sabia onde buscar, porque ele recebeu a revelação do reino, ele recebeu a revelação de Deus, ele recebeu o descortinar de Deus. Mas quando a pessoa não tem a revelação de Deus, ele busca no homem. Tem um líder espiritual aí, que ele vê o oculto e o escondido. Eu vou atrás dele. Por que a pessoa vai? Porque ele não tem a revelação de Deus, não tem a revelação do reino para a sua vida. Aí fica atrás de gente que fala isso ou aquilo ou outra coisa, e aí cai nas armadilhas, porque é levado de um lado para outro como o vento ou como a onda do mar, não tem firmeza. Davi sabia onde ele ia. Quando apareceu o urso pegando a ovelha do seu pai: Senhor, me dá força para tirar a ovelha do meu pai da mão daquele urso. Ele foi lá e matou o urso e pegou a ovelha. O urso é um gigante, um tapa. A mão do urso é maior do que a minha cabeça, e olha que eu tenho a cabeça grande. A mão do urso é um tapa de... A unha, as garras do urso, ela tem 15 centímetros. 15 metros seria um pouco exagerado, né? Um pouquinho, né, irmã? Um tapa do urso já era o Daniel. Mas que Davi sabia, porque foi descortinado para ele o reino de Deus. E ele sabia que o seu Deus era maior do que o urso. Quando o leão pegou a ovelha do seu pai, ele foi lá: Leão, essa ovelha do meu pai pegou nas
na boca do leão, na queixada do leão, e rasgou o leão. E o que a Bíblia diz? Ele foi cheio do Espírito Santo naquele momento, que ele foi enfrentar o urso e foi enfrentar o leão. E ele chega lá no campo de batalha, vê um gigante desafiar o povo de Israel. Ele fala: Deus me deu o urso, me entregou na minha mão o urso, me entregou o leão, e vai me entregar também esse circunciso que está desafiando Deus. Porque Davi, ele teve a revelação do reino de Deus, ele teve a revelação de Deus para a sua vida. Paulo, ele sabia onde buscar ajuda na hora das suas fraquezas, porque ele se sentia fraco. Um homem que falava 5 ou mais idiomas, um homem que tinha uma cultura religiosa extraordinária, um homem que fazia parte do Sinédrio. Ele sabia onde buscar força na hora das suas fraquezas. Quando ele se sentiu fraco, ele disse: Senhor, eu estou me sentindo fraco. Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa nas suas fraquezas. Então ele podia confiar em Deus, porque ele recebeu a revelação de Deus, ele recebeu a revelação do reino. Ezequias, o rei Ezequias sabia onde buscar cura para suas enfermidades. Não precisava ficar correndo atrás de curandeiros, de profeta, entre aspas, que oferecem cura a troco de uma oferenda. Quando Isaías entrou no palácio e falou para o rei Ezequias: Ezequias, assim diz o Senhor, a doença que você está nela, que você está enfrentando, é para a morte. Põe em ordem a tua casa, porque você vai morrer. Quem falou foi um dos maiores profetas, e quando ele abre a boca, ele está falando a verdade, não é esses que falam e nada se cumpre, porque são falsos profetas. E quando você fala que a profecia dele não se cumpriu, ele fica nervosinho, ele fica brabozinho, ele fala: eu vou te dar umas pancadas. Sendo que os falsos profetas da antiguidade, a sua cabeça era cortada. Quando Isaías saiu do quarto, o rei Ezequias sabia que o profeta Isaías estava falando a verdade. Põe em ordem a tua casa. Irmãos, isso aí parece que é assim negativo, mas é muito maravilhoso. A pessoa ter momento assim de consertar antes de partir. Porque às vezes a morte vem como uma surpresa desagradável. Quantos que viajaram e não voltaram para casa, fizeram um plano de voltar? Você viu aí a quantidade de acidentes nas estradas? É ônibus tombando, é carros batendo de frente. Agora, o ser humano, ele mostra quem ele é na hora que acontece isso nas estradas. Um caminhão de frutas e legumes tombou numa estrada, numa curva. Começou a parar carro de tudo quanto é jeito para poder pegar os frutos que foram tombados e levar para os carros. Aí uma mulher estava lá pegando os frutos, pondo numa caixa. Outra carreta tombou e foi em cima dela, massacrando ela no barranco. Olha o que está aí. Um caminhão de pneus tombou. Você via as pessoas carregar aqueles pneus. Um pneu de caminhão deve ser R$3.000 ou mais. Não mais, dá mais, né? Um pneu de caminhão. Eles pegando o motorista preso lá nos ferragens. E as pessoas pegando o pneu e levando para casa. Um caminhão
do Mercado Livre tombou, e um montão de gente saindo com televisão, o cara preso nas ferragens, saindo com televisão, levando para casa, com smartphone, telefone, televisão, tudo eletrônico. Quando nós viajamos para Belo Horizonte uma vez, a estrada tinha ainda que passar pela Curva da Morte, que era chamada em Belo Horizonte, lá depois de Congonhas, Viaduto da Morte, ou Viaduto das Almas, Aí nós estávamos passando, aí estamos vendo um montão de gente subir com caixa de laticínios, queijo, presunto, mussarela, linguiça, carne, tudo empacotado em caixa. E o cara estava preso dentro das ferragens lá embaixo, e o povo saqueando a carga. Isso mostra o caráter das pessoas. E muitos desses estão dizendo que vão para o céu, só se for o céu da boca. Porque quando lançamos mão daquilo que não é nosso, estamos roubando. E o que Jesus disse? O que a palavra diz em Apocalipse? O ladrão não entra. Roubadores, efeminados, mentirosos não herdarão o reino de Deus. Os bêbados não herdarão o reino de Deus. Então, quando Isaías saiu do palácio, Ezequias virou para o canto da parede e falou: Senhor, olha como eu tenho andado perante ti. E chorou copiosamente. Antes de Isaías sair do palácio, Isaías, volte lá, fala para o rei Ezequias que eu ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas. Eu vou curar a sua enfermidade e vou acrescentar mais 15 anos de vida para ele, e vou entregar todos os seus inimigos nas suas mãos. Porque aquela pessoa que tem a revelação, que teve a revelação de Deus para a sua vida, a revelação do reino de Deus para a sua vida, ele sabe aonde buscar ajuda, não precisa ficar atrás de ninguém, não precisa ficar atrás de enganadores, de mentirosos, porque ele sabe aonde ir diretamente, porque cristianismo é relacionamento direto com Deus, não precisa passar por sacerdote, não precisa passar por políticos, é ir diretamente com Deus, não precisa passar pelo João, pelo Pedro, pelo Paulo, pelo Tiago, pelo Mateus, pelo Judas. Judas foi embora antes. Não precisa passar por essa gente para poder chegar no João, que está mais pertinho de Jesus, e falar: olha, a turma lá está pedindo para o Senhor abençoar. Não, você vai direto. Nós vamos direto, porque nós temos a revelação de Deus. Deus tirou o véu dos nossos olhos, Deus tirou o véu do nosso entendimento, então nós vamos direto falar com Deus. Ele disse: vinde a mim. Ele disse na sua palavra em Mateus 7, 8. Mateus, vamos ver o que está escrito em Mateus 7, 8. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abre-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, e ao que bate se abrirá, ou abre-se-lhe a porta.
É direto. Não tem intermediário. Porque onde tem intermediário, a coisa se perde. Vou te dar um exemplo aqui. A caixa de tomate sai lá do produtor, a R$10 a caixa. Aí tem o intermediário. Aí ele comprou por R$5, ele vai vender por 20. Aí quem vai vender para o comerciante é outro, ele vai vender por 50. Olha, saiu de lá 5 e já está 1000% a mais, ou 500%. É 1000, né? 1000% a mais. De 5 para 50 é 1000%. Ou 500. É só ir dobrando. R$10, 100%. É 1000 mesmo? 500? 1000? Nós temos que arrumar um bocado de... Nós temos que trazer uma maquininha para cá para poder fazer esses cálculos aí. Então, quando você vai buscar no homem, você não tem a revelação de Deus. Aí você quer ter paz, você quer ter prazer. A palavra de Deus fala lá no Salmo 37, verso 4: agrada-te do Senhor, tenha prazer no Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Entrega o teu caminho ao pastor, entrega o teu caminho ao bispo, entrega o teu caminho à placa da igreja, entrega ao líder da denominação. A Bíblia diz: entrega o teu caminho ao, e o mais ele fará. Aleluia, aleluia. Mas só esses que têm a revelação de Deus. Quem não tem, está correndo, está em busca, está correndo atrás. Essa busca inconsciente da pessoa por paz, por intelectualidade, ou seja, um comportamento, um conhecimento, um modo de vida, uma cultura. Como é que eu devo viver nesse mundo? É por isso que as pessoas estão inventando, e a letrinha a cada dia aumenta mais. Já estão fazendo outro abecedário de comportamento. Cada dia aumenta uma letrinha. Para designar um tipo de comportamento, porque a pessoa está buscando inconscientemente Deus, que nos dá um modo de vida. Então, essa procura incessante, essa corrida incessante pela paz, pelo conhecimento, pela verdade, pelo prazer, ela vai culminar, ela vai afunilar num só. Mateus 11, 28 a 30. Olha onde essa busca vai. Se a pessoa não permitir que Deus tire o véu, ele vai continuar procurando, mesmo na igreja. É igual o padre Aníbal. O padre Aníbal era um dos padres mais inteligentes do Brasil, e ele era devoto à Senhora Aparecida. Devoto. Sabe o que é devoção? É uma entrega. Ele ministrava na paróquia em Pindamonhangaba, interior de São Paulo. E Aparecida ficava poucos quilômetros de Pindamonhangaba. Então ele saía todo dia, 5 horas, 5 e pouca, para estar às 18 horas, antes do sino da Catedral de Aparecida do Norte, na beira da Dutra, antes que o sino
batesse 18 horas, Padre Aníbal se encontrava de joelho aos pés da santa. Aí o padre que dirigia a paróquia de Aparecida falou: Padre Aníbal, o que o senhor vem fazer todo dia aqui, 6 horas da tarde? Ele falou: meu filho, eu sou ministro de Deus, eu tenho a minha devoção, mas eu sinto que eu estou perdido. Eu estou buscando em Nossa Senhora a minha salvação. Aí o padre da paróquia falou: você está igual aqueles bocós que vêm aqui. Você não sabe que isso aqui para nós é só isso? Aí ele ficou muito bravo. Muito bravo. Muito bravo com o padre. Brigou com o padre, porque mexeu na sua devoção, na sua credulidade. Ele ficou com muito ódio, com muita raiva, e saiu dali acelerando o seu carro pela Dutra para chegar em Pindamonhangaba. E quando ele chega em Pindamonhangaba, na sua casa, ele vai pegar a Bíblia, e o Espírito Santo revelou o reino de Deus para o Padre Aníbal. Quando ele abre a Bíblia assim, olha, e o Espírito Santo levou ele em Hebreus. E lá dizia, quando ele começou a ler: se sangue de touros, se sangue de bode limpa o pecado, purifica o pecado, mais ainda o sangue de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, purificará os vossos pecados e de toda injustiça. Quando ele leu isso, foi tirado um véu da sua cabeça e ele entendeu o reino de Deus. Ele rasgou a sua batina e falou: a partir de hoje eu vou pregar a verdade, porque a verdade é Jesus e o único caminho é Jesus. Primeira coisa que o Padre Aníbal faz: escrever para o Papa. Mandou uma carta para o Papa. Falou: Papa Pio não sei o que lá, desça desse trono, venda esse ouro, distribua com os pobres, porque só Jesus salva. Nós estamos enganando essa multidão. Aí o Papa ficou com ódio do Padre Aníbal, escreveu aqui para o bispo no Brasil. Falou: olha, o Padre Aníbal é o padre mais inteligente do Brasil, e agora ele passou para o outro lado. Então tome cuidado com o Padre Aníbal. Se você duvidar que eu estou falando, pode ir na internet, entra numa livraria da Shopee ou não sei qual, e você coloca lá: livros do ex-Padre Aníbal Pereira dos Reis. Aí vai aparecer lá Fátima, Lourdes, Aparecida, tudo. Esse padre saiu das garras do Papa. Se fosse mentira, o livro dele seria censurado, porque ele escreveu na época da censura. Por que não prenderam o Padre Aníbal? Por que não o perseguiram? Porque era verdade. Então ele conta a história de Fátima, Portugal. Ele conta a história de Aparecida, no Brasil. Ele conta a história de Lourdes, na França. Por quê? Porque o Padre Aníbal recebeu a revelação do reino. Vinde a mim. Então olha, a busca inconsciente pela paz, pelo prazer, pela sabedoria, pelo modo de vida inconsciente, vai afunilar em Jesus. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então não é religião que te alivia,
não é bispo que te alivia, não é líder que te alivia, não é um nome no hall da igreja que te alivia, não é você fazer barganha com Deus que te alivia, mas é Jesus Cristo, o único Deus verdadeiro, é Jesus Cristo, aquele que deu a sua vida, aquele que esteve morto mas reviveu, aquele que tem a chave da morte do inferno, é aquele que todo olho verá, é aquele que levantou dos mortos, é aquele que está sentado à direita de Deus, é aquele que virá buscar a sua igreja, é aquele que o nome está sobre todo nome, e ao seu nome se dobrará todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. É Ele. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Próximo, por gentileza. 29, isso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis o quê? Descanso, paz, prazer, alegria, felicidade, força, coragem para as vossas almas. Está dando para você entender? Que tudo se resume nele. O reino de Deus, Jesus disse que o reino de Deus é como semelhante a um homem, um negociante que busca boas pérolas. E encontrando uma pérola de grande valor, vendeu tudo o que tinha. Aqui, Jesus está ensinando a revelação do reino de Deus, tirando o véu, tirando a venda, para que a pessoa possa entender. Então, para a gente entender isso, nós temos que entrar aqui nesse texto. Primeira coisa, no tempo de Jesus, a pérola era a joia mais cara que existia. Mais cara do que diamante, mais cara do que a esmeralda, mais cara do que a safira. Então a pérola, ela era uma maneira de enfeitar, vamos dizer assim, as roupas dos milionários da época. Então todo homem rico, todo homem ricaço, rico e ricaço, usava a pérola ao invés de esmeralda, ao invés de safira, porque ela era a joia mais cara que existia na época e adornava as roupas de reis, rainhas e de bilionários. Agora, o homem que aparece nesta parábola não era um qualquer. Jesus fala, o negociante que busca boas pérolas, era alguém que entendia, era crítico. Este homem, ele era competente em relação à pérola. Não era qualquer pérola que agradava a ele. Ele era crítico de valores, procurava valor, era um perito em joias, perito conhecedor de pérolas. E a busca diligente quer dizer cuidadosa. Ele estava em busca de uma pedra que ninguém tinha. Está dando para você entender? E ele era guiado por experiência, ou seja, não era uma pessoa leiga no assunto. Ele tinha experiência. Perito em joias de valores.
Aí o que a Bíblia diz? O que Jesus falou? Ele encontra uma pérola de grande valor. Agora, uma pérola de grande valor é uma em 10.000 ostras. Quer dizer que tem que matar 10.000 ostras para achar uma pérola. Está dando para você entender? Quando ele encontra essa pedra que ele vinha buscando há anos, é o que Jesus está dizendo aqui, muitos anos procurando. Aí quando ele encontra essa pérola de grande valor, o que ele faz? Ele vai, vende tudo que tem. Tudo. Todas as conquistas da sua vida. Tudo que ele juntou durante a vida toda. Tudo que ele trabalhou esmeradamente toda a sua vida. Em busca dessa pedra preciosa, dessa joia preciosa. Ele vai, vende tudo que tem. Você já vê, às vezes quando a gente encontra uma coisa boa, às vezes alguém do lado fala que estamos ficando loucos. Eu já fui chamado de louco muitas vezes. Quando Deus desvendou o reino de Deus na minha vida, eu falei, estou saindo agora. O Daniel está ficando louco. Você vai jogar 3 anos de empresa, dá de graça. Você trabalhou 16 horas por dia. Eu só ia para casa para dormir. E quando eu cheguei lá com a minha carteira, eu falei, doutor, esqueci o nome do advogado. Dá baixa agora. Ele que trabalha para a firma, que puxa para a empresa, ele falou, Daniel, você está ficando louco? Você vai jogar tudo fora. Falou, eu quero sair agora. Me dá baixa na minha carteira. Eu saí com 400 cruzeiros. 400 cruzeiros. Entreguei na mão da minha mãe. Fui chamado de louco. As pessoas que saíam da empresa compravam terreno, construía casa e comprava carro. Conheço um monte. E eu saí com 400 cruzeiros. Sabe por quê? Porque Deus tirou o véu. Tirou o véu dos meus olhos, do meu entendimento. Deus revelou o seu reino. Então é o que está acontecendo aqui, é o que Jesus está ensinando aqui. Olha, esse homem pegou toda a sua fortuna, tudo que ele trabalhou para poder comprar aquela pérola de grande valor. Aí o que Jesus estava ensinando com o homem e com a pérola? Estava mostrando que a pérola é Jesus. A pérola simboliza Jesus Cristo e seu reino. Paulo fala sobre isso em Filipenses capítulo 3, verso 8. Olha o que Paulo diz aí. E na verdade tenho também por perda todas as coisas. Paulo tinha posição social, ele era membro do Sinédrio, falava mais de 5 idiomas, e na verdade eu tenho também por perda todas essas coisas, os meus idiomas, minha posição lá no Senado, lá no Sinédrio, pela excelência do conhecimento, da revelação de Jesus Cristo, ou de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas as coisas, e as considero como escória, como esterco, como refúgio, para que possa ganhar a Cristo.
Você está vendo o que acontece quando uma pessoa desvenda, quando Deus desvenda os seus olhos, tira a venda, para que ele possa conhecer o reino de Deus? A pérola, preste atenção nisso agora, a pérola não é produzida mecanicamente, como existe rubi, diamantes, algumas pedras preciosas que são produzidas em laboratório. A pérola não. A pérola, ela é produzida organicamente. Vou te dar um exemplo. A ostra, ela fica no fundo do mar. Quando ela abre e fecha, quando ela abre para se alimentar e fecha, entra um corpo estranho dentro dela. Esse corpo estranho pode ser um grãozinho de areia, pode ser um galinho, pode ser uma pequena pedrinha. E aí sabe o que acontece? Ela não tem mãos para jogar aquilo para fora. Nós temos. Se alguma coisa que a gente come faz mal, você vai lá e toma um sal de fruta, um sorrisal, você toma lá alguma coisa, joga para fora, você arrancou aquilo tudo. Mas a outra não. O que ela faz? Ela começa a sofrer com aquele corpo estranho. Aí ela começa, o organismo dela começa a soltar uma goma. E essa goma começa a envolver aquele corpo estranho. E aí vai camadas por camadas. E isso leva, às vezes, até anos para ela se livrar. E quando ela livra daquele incômodo, já nasceu a pérola, com o seu brilho, o que causa o brilho na pedra, na pérola, chama-se madrepérola, é que causa aquele brilho. Essa secreção que ela envolve, chama carbonato de cálcio. 90% da pérola é feita de carbonato de cálcio. E isso faz com que ela sofra e envolve todo o seu corpo, todo aquele objeto estranho, envolve para acabar com sua dor, com o seu sofrimento. Já viu pedra no rins? O nosso rim não tem poder de envolver a pedra e proteger o nosso rim. Ela vai incomodando até ser expelida. Quando não é expelida, a pessoa tem que operar, mas incomoda e a dor é terrível. Então a ostra sente a mesma coisa que uma dor no rim, só que ela vai soltando essas camadas, envolve o corpo estranho. Aí nasce a pérola. Um escritor cristão escreveu: ostra feliz não produz pérola. A pérola vem do sofrimento. Então, olha o que Jesus está ensinando aqui. A nossa alegria, a nossa felicidade, a nossa salvação vem de muito sofrimento. Sofrimento de quem? Do Senhor. Ele sofreu naquela cruz por Daniel. Eu que deveria estar lá. Você que deveria estar lá, mas ele foi por meu lugar. Jesus sofreu muito. Jesus foi muito humilhado. Jesus foi socado, pisoteado, humilhado, sofrido. O profeta Isaías disse que olhamos para ele e não via nada que nos agradasse. Homem de sofrimento, homem de dor. É o que ele está falando aqui. E o escritor bem disse: ostra feliz não produz pérola. Cristão feliz não tem desvendado o reino de Deus.
Ah, pastor, para mim é só alegria. Eu vou na igreja, luz piscando. Eu vou na igreja, o pastor está falando: você é vencedor, você é isso, você é o cara, você é... E a pessoa sai dali iludido com aquelas palavras de autoajuda. Mexeu com as emoções, mexeu com o sentimento. Aí você fala: hoje eu não sinto salvo. Por quê? Porque você está andando por emoção. Você foi ensinado a andar por emoção e não por fé. Quando eu vejo luzes piscando, mexe com as minhas emoções. O nosso cérebro, quando nós vemos muita coisa que mexe com o nosso cérebro, ele derrama uma coisa que chama dopamina, que é uma droga que traz prazer. E às vezes a pessoa, ele passa a ser viciado naquele tipo de culto, porque aquele culto lhe dá prazer, mas não tem nada de Deus. É a dopamina que foi derramada no seu cérebro que trouxe prazer a ele. Eu vou naquela igreja porque lá eu vejo muita coisa. Me mostra na Bíblia um apóstolo rindo. Pedro, que alegria, Pedro. Uma hora a gente podia ir na pregação e falar assim: eu quero os 11 apóstolos aqui na frente. Vamos ver qual que está rindo aqui, porque ali na frente está esperando a prisão para ele. Eu estava vendo hoje, aliás ontem, ao preparar a mensagem, um pastor lá... Deixa eu ver se me lembra o nome do lugar. Não é na Nigéria, não. Na Nigéria está pegando fogo. Ele não quis negar Jesus. Abriram um buraco, mandou ele se assentar e ele foi enterrado vivo. Eu pergunto para você: cristão feliz está preparado para o buraco? Cristão felicíssimo está preparado? Irmãos, a nossa bênção está ligada a Jesus no seu sofrimento. Se sofrermos com Ele, também com Ele reinaremos. A gente anda gemendo todo dia das injustiças, das pessoas que estão passando fome, das pessoas que estão sofrendo, das crianças necessitadas. Como é que eu posso ficar rindo se eu estou vendo criança doente? Se eu estou vendo o nosso imposto sendo saqueado, como é que eu posso ficar feliz? Se aquelas pessoas que pediram voto nas igrejas estão passando a mão e roubando tudo, como é que eu vou ser um cristão feliz? Só se eu estiver em Nárnia, só se não foi revelado para mim o reino de Deus. Como é que eu posso andar rindo? Ostra feliz não produz pérola. Você nunca viu Jesus rindo? A Bíblia fala que ele se alegrou no Espírito. Você não vê um apóstolo rindo? Me mostra um apóstolo rindo. Era isso que Jesus estava mostrando aqui, a revelação do reino. Por isso que muita gente está sendo enganada, fala assim: ó, se você é pobre, Deus não está com você, porque se você fosse, Deus estivesse com você, você estava rico, milionário. Mentiroso. Mentiroso. A bênção financeira vem do meu relacionamento com Ele. Se eu bebia, eu parei de beber, então eu economizo na bebida. Se eu era fumante, eu paro de fumar, economizo do cigarro. Se eu usava em boate, eu economizo o dinheiro da boate. Agora eu vou investir em quê? Na minha vida, na minha família, porque Deus me libertou. Então, consequentemente, naturalmente, ele vai criando inteligência, sabedoria para me produzir. E eu, de funcionário, passa a ser gerente. De gerente eu passo a ser dono. Eu começo a empreender. Eu começo a trabalhar por conta própria, porque Deus descortinou para mim a sabedoria e a inteligência.
Então não vem de barganha com Deus, vem de um relacionamento que Deus nos dá quando temos um relacionamento com Ele. Deu para entender? E não tem nada de, olha, dê isso e Deus vai te dar aquilo. Ostra feliz não produz. Isso não quer dizer, irmãos, que a gente vai vir para a igreja triste. Pastor só vive triste. Eu vou cantar aqui no coral: a minha alma está cheia de paz, a minha alma está cheia de paz. Quando eu estiver louvando a Deus, eu vou estar feliz, alegre, porque a minha alegria vem dele, não é das coisas que o mundo oferece. Está dando para você entender? Você é feliz não porque o mundo está aí te dando as coisas, você é feliz porque Deus te faz feliz. Agrada-te do Senhor, tenha prazer no Senhor, tenha alegria no Senhor, e Ele satisfará todos os desejos do seu coração. A minha paz, a minha alegria não vem deste mundo, mas vem de Jesus, vem do meu Deus, vem do meu Senhor. Oh, glória! Aquele homem da pérola, Jesus disse que ele pagou o preço, vendeu tudo para adquirir aquela pérola. Jesus pagou o preço da nossa salvação. E será, a pergunta, será que estamos dando valor a isso? Eu sigo um pastor lá do Acre, Belém. Quando ele vai fazer uma visita, é 2 dias para fazer uma visita. E dentro da canoa dele é uma canoa velha. Ele leva a esposa, filhos, irmãos, tudo naquela canoa. E uma onça pode pular dentro do barco e levar uma criança daquela. Porque o garapé que ele anda é mato de um lado, mato do outro. Às vezes tem que cortar o mato para o barco passar. 2 dias para fazer uma visita. E nós moramos praticamente dentro da igreja. E às vezes no dia mais importante, que é demonstrar a nossa comunhão com o meu Salvador, com o seu Salvador, a gente não vem na igreja. E ele enfrenta enchente, enfrenta sucuri, enfrenta onça, enfrenta capivara, porque capivara também ataca. Com criança. Ele falou: meus amados irmãos, eu vou sair agora daqui de Belém, porque eu sou diretor do campo de Belém, e agora eu vou levar 2 dias para chegar na casa do irmão, de canoa velha, de motor velho, e fazendo uma igreja lá dentro do mato, construindo, levando madeira dentro do barco, quase afundando. O dia o barco dele bateu o motor numa árvore que estava caída, ele não viu. O motor caiu dentro do rio. Aí ele pediu socorro a outro irmão que estava na frente. Esse irmão viu que ele não chegava, voltou com o barco. Lá estava sem motor, porque o motor estava mergulhado. E a mulher, criança, dentro do barco dele, falou: pega as crianças, leva, porque nós vamos tentar resgatar o motor aqui e vamos preparar outra peça para colocar aqui para a gente seguir viagem. E a gente, irmãos, será que nós estamos dando valor? Essa é a pergunta que fica. Eu já estou indo finalmente. A revelação do reino de Deus é uma revelação que vem do Espírito. Mateus 16, 13. Olha o que diz aí, por favor. Já estamos indo para os finalmente. E chegando Jesus às portas de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Pode seguir em frente, por favor. E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, e outro um dos profetas. Disse-lhe ele: e vós, quem dizem que eu sou?
Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Olha a resposta de Jesus. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, ou seja, não foi nenhum homem que te revelou, mas meu Pai que estás dos céus é que desvendou esse mistério para você. Então a revelação de Deus vem do Espírito Santo. Enquanto você não for revelado pelo Espírito Santo, o Espírito Santo não revelar o reino de Deus para você, você vai continuar procurando. E quando o arrebatamento acontecer, meu Deus, eu estou 10 anos, fiquei 5 anos numa, 8 anos na outra, 2 anos daquela, 2 anos e não achei, porque você está precisando de uma revelação do reino. Preste atenção, já estou indo para os finalmente. O apóstolo Paulo, na carta 1 Coríntios, capítulo 2, verso 9, diz assim, 1 Coríntios 2,9, já estou indo para os finalmente. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Segundo, por gentileza. Mas Deus não-las revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Então o que nós precisamos fazer para aquele que não foi desvendado ainda, para aquele que não saiu o véu ainda, o véu não foi tirado? Busque o Espírito Santo. Espírito Santo, revela para mim, tira a venda dos meus olhos, tire a venda dos meus olhos, para que seja descortinado o teu reino, porque só tu penetras as profundezas de Deus. Agora, olha o que acontece quando temos a revelação de Deus. Quando temos uma revelação do reino de Deus, nasce um compromisso. Compromisso é quando alguém, é como se fosse um contrato. Preste bem atenção nisso. Compromisso é como se fosse um contrato, e quando se quebra o contrato, seja qual for das partes, ela está cometendo uma infração, um erro, um pecado, porque quebrou o contrato. Compromisso é contrato. Quando um marido vai casar, quando alguém vai casar, ele assume, ele faz um compromisso. Eu vou cuidar de você na enfermidade, na alegria, na tristeza, na doença. E vou cuidar de você até onde nós ir embora daqui. Isso é compromisso. Então, quando eu tenho a revelação do reino, isso me leva, nasce um compromisso. E esse compromisso converge, preste atenção nisso agora, esse compromisso converge ou dirige para algumas coisas que acontecem na nossa vida. E você vai saber quem é que nasceu, quem é que teve a revelação do reino ou não. Primeiro, o nosso compromisso converge na atitude. Eu passo a ter uma atitude diferente que eu tinha antes. Ou seja, maneira do meu comportamento. Como tem sido o nosso comportamento cristão na família, diante do cônjuge, diante dos ímpios? Qual é o nosso comportamento? Qual é a nossa atitude? Continuamos sendo mentirosos? Continuamos contando piada de duplo sentido? Continuamos dando pernada no nosso patrão?
Continuamos roubando na empresa, continuamos enganando nossos clientes. Não mudou nada? Se não mudou nada, não teve revelação. Estou perdendo tempo na igreja. E aqueles que me assistem pela rede social, você está perdendo tempo na sua igreja. Se a sua atitude não foi mudada, se o seu compromisso não convergiu para mudar a sua atitude, você não se comprometeu com Deus. Ele se comprometeu conosco, mas nós não comprometemos com Ele. O marido comprometeu-se com a esposa, mas a esposa não se comprometeu com o marido e vice-versa. Abandona, prefere os colegas de futebol, prefere os amigos, prefere as festas do que ficar com a sua esposa, do que cuidar dos seus filhos. Quando nós temos o desvendamento do reino de Deus, quando há uma revelação, muda as nossas atitudes. Não fazemos as mesmas coisas. Eu não vou nem ler. Para quem gosta de anotar, 1 João 2, 6 a 11. Pode anotar aí. Segundo, quando eu tenho revelação, me converge para renúncias. Eu renuncio. Para quem gosta de anotar, Lucas 9, 23 a 26. Ocorre mudança na minha vida. 2 Coríntios 5, 17. Esse eu já leio o dia, de cor salteado. Aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. E não sou eu que estou falando, é as pessoas que notam do seu lado. Você está diferente. Meu marido, você está diferente. Minha esposa, você está diferente. Meu filho, você está diferente. Meu pai, você está diferente. Meu irmão, você está diferente. Você mudou. O que houve? É o meu encontro com o meu Deus. Deu para você entender? Investimento. Para tomar posse da pedra, da pérola cara, ele investiu tudo o que ele tinha. Não estou falando de dinheiro não, irmão. Estou falando de dinheiro não. Estou falando de esforço. Mateus 11, 12. Jesus disse assim, olha, desde os tempos de João Batista, se esforçam pelo reino de Deus. E todo mundo que se esforça, se apodera dele. Qual é o esforço que o Daniel está fazendo? Qual é o esforço que você está fazendo? Qual é o esforço que nós estamos fazendo? Será que nós abandonamos o nosso compromisso? Será que estamos levando na ponta do pé o nosso compromisso? Eu sou um diácono, mas eu vou o dia que eu quero. Eu sou pastor, mas eu vou o dia que eu quero. É isso que você está fazendo? É isso, irmãos? Eu gostaria de estar aqui todo dia, mas Deus sabe. A minha filha sabe, os meus filhos sabem, até minha netinha sabe. A minha netinha fica assim, pai, mãe, eu não quero ficar velho não, porque senão eu vou andar igual o vovô, devagarzinho. Falou que não quer ficar velho não. Eu gostaria de estar todo dia aqui, todo dia de culto, mas só Deus sabe. Eu já pedi, Paulo pediu 3 vezes, eu já pedi umas 2, 3 mil, mas o Senhor não quer. Só vou entender quando chegar lá. Ostra que não sofre, não produz pérola. O negociante desfez de tudo para adquirir aquela pérola. Será que nós temos feito de tudo pelo reino? É por isso que eu estou dizendo para você, muitos vão ter surpresa, porque quando Jesus voltar, ele passou a vida inteira e o véu não saiu do seu rosto. Ele não conheceu o reino de Deus.
porque quem conhece, nasce um compromisso que converge, que leva para as nossas atitudes, para nossas renúncias, para a nossa mudança, para o nosso investimento, esforço. E eu encerro. A pergunta é: quem está disposto a renunciar, mudar, pagar o preço por Jesus e o seu reino? Quem está disposto? Você está? Fala: Senhor, eis-me aqui. Eu estou disposto a ser como a ostra. Se for preciso sofrer, eu vou sofrer para que eu possa produzir pérolas de valor. Então, Senhor, Espírito Santo, me encha. Eu convido você a se colocar em pé agora. E você vai falar com Deus: Senhor, me encha do Espírito Santo, desvenda o teu reino para mim. Eu quero, enquanto você se prepara, saíram 6.000 homens, aliás 2 milhões de pessoas, mas de 20 anos para cima era 600.000 homens. Só 2 entraram em Canaã, porque a eles foi revelado só a manifestação de Deus. Os únicos que entraram, Josué e Caleb, porque a eles foi revelado o caminho de Deus. A Moisés foi revelado o caminho de Deus, e aos seguidores foi revelado apenas os feitos de Deus. Então tem gente que só conhece as obras de Deus, mas não conhece o reino, a revelação. Peça ao Espírito Santo, toca em mim agora, tira a venda dos meus olhos, eu quero ver. Isso vai refletir na minha vida, vai refletir no meu comportamento, vai refletir no meu compromisso, vai refletir. Amém? Feche os seus olhos. Peça a Deus para encher você agora. Me encha, Senhor, do Espírito Santo.